Alô, amigos e amigas do programa Tecendo Amanhã, uma grande parceria, um mutirão de TVs comunitárias, mutirão, a palavra mais correta, entre a TV comunitária de Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e Recife, e também tem a participação da Rádio Manaus, a emissora da Resistência, lá de Porto Alegre, grande Porto Alegre, linda cidade, com a participação aí da Beatriz Fagundes e também da Daniela Castro. Uma grande satisfação a todos que estão aqui. Cumprimento a todos os internautas, todos os telespectadores que nos acompanham. Boa tarde. Hoje nós vamos tratar do discurso de Bolsonaro. Foi na semana passada, mas ele ainda repercute em razão da gravidade das suas falsificações, das suas mentiras, das suas imprecisões e das suas fake news. E isso tem uma série de interpretações necessárias do ponto de vista da economia política, do ponto de vista da manipulação, do ponto de vista de qual é o papel da ONU, porque a ONU tolera tudo, e tolera, inclusive, sendo uma casa que cedia à Organização Mundial da Saúde, tolera que lá entre um presidente não vacinado, que faz campanha contra vacinas, contra as máscaras, e que ele suba a tribuna e faça da tribuna o seu polo de ataque a outras nações que estão fazendo um imenso esforço para enfrentar essa pandemia, defendê-la, né? Países que têm, como é o caso de Cuba, que, além de tudo, tem que enfrentar o bloqueio econômico dos Estados Unidos para criar vacinas, se proteger, se defender, exporta medicamentos, exporta médicos que ajudam outros países. E Bolsonaro ridiculariza tudo isso como debocha de quase 600 mil mortos que nós temos no Brasil pela Covid, só pela Covid. Para nos acompanhar nessa reflexão de hoje, nós temos aqui a presença do jornalista mineiro, radicado em Brasília desde o começo da capital da esperança, o nosso caro amigo César Fonseca, mineiro de Ibiá, com uma mistura de Ibiá com Paracatu, né? Vem lá das rebeldias, das Minas Gerais, sempre republicana, sempre rebelde, a quem agradeço muito pela presença aqui conosco. César é editor do site independenciasuamericana.com, que tem lá sempre em análises muito desafiadoras para entender o momento atual. E eu passo a palavra direto para nosso caro amigo César Fonseca. Boa tarde, Cezinha. Comunitária, né? É um prazer voltar a aparecer nesse programa, que eu tive que sair aí por um período, e é sempre estimulante estar ao lado do Beto Almeida aí, com essa vanguarda do jornalismo brasileiro, né? Na era neoliberal da pandemia, onde a mentira virou o esporte do dia a dia, né? Na esfera política, cultural, econômica, né? Científica, etc. e tal. Então, nós estamos vivendo realmente no período, né, da negação do caráter humano, que é o de se ancorar na mentira para tentar se afirmar. Então, o discurso da ONU foi isso aí, uma cadeia de mentiras, né? E todo mundo já identificou, mas eu queria levantar aqui, Beto, um caráter da luta política e ideológica que vai surgir em 2022 e que foi, assim,
antecipada pelo Bolsonaro no palco da ONU, né? O que ele falou lá foi o seguinte: um dos grandes feitos do Brasil foi livrar o Brasil do comunismo. Então, é esse o mote de campanha que vai sobrar para ele, porque no plano econômico, no plano do bem-estar social, no plano da estabilidade econômica, no plano da estabilidade psicológica, tudo está rompido do ponto de vista de anarquia mesmo, né? O Brasil está vivendo uma situação anárquica, né? E é nessa hora que os pregadores, né, populistas que querem arrastar o povo a uma realidade que não está na ordem do dia, ou seja, que é uma não realidade, né? Você criar o mote do comunismo para entrar na discussão nacional em plena campanha eleitoral. Ora, o Bolsonaro que falou que ele livrou o Brasil do comunismo. Então, o inimigo é o socialismo. O socialismo, quem é no Brasil? As correntes de esquerda, né? Com o Lula e os satélites da oposição no Brasil, né? É uma esquerda, assim como diz o sociólogo, esqueci o nome dele, é uma esquerda no Brasil hoje liberal, né? Porque ela aceitou os pressupostos do consenso de Washington, né? Numa sequência mais, assim, vamos dizer, atenuada, né? Misturando com uma proposta nacional de renovação política e econômica que o Lula carrega com ele, né, tendo como a âncora social os trabalhadores. Então você tem aí um governo onde os trabalhadores, né, continuaram no governo Lula perdendo, assim, do ponto de vista do discurso para enfrentar o seu verdadeiro inimigo de classe, que é a burguesia, hoje a burguesia financeira. Então, o trabalhador brasileiro, ele foi assim, né, na era Lula, ele foi adestrado para não lutar contra o mercado financeiro, né, que é o grande inimigo da situação nacional e que atrapalha tudo, né, e deixa, naturalmente, a situação tensionada para a guerra, né? O fracasso da social-democracia no Brasil, né, que deu lugar à direita ultra-neoliberal, que o Bolsonaro é, assim, a representação, né, é uma representação que agora passou a incomodar, porque ela está desintonizada de uma onda mundial, né? Então, o Bolsonaro hoje não é um personagem nacional, é um personagem mundial, né? E como personagem mundial, ele quer ter um papel internacional nisso aí. Ele lançou, né, a jogada, né, no momento em que a grande discussão política no mundo desenvolvido é entre a direita e a ultradireita, né? A financiarização acabou com a esquerda, atraiu a esquerda tanto para o lado assim do centro que ela acabou ficando meia torta para a direita, né? E isso criou um discurso, né, afastado das bases sociais para lutar contra o maior inimigo dela. Então você tem aí, né, o discurso do Bolsonaro na ONU, né, atacando uma coisa inexistente, que é uma esquerda predisposta a ir para o comunismo. Nós estamos com a esquerda, né, uma esquerda hoje, mais do que social-democrata, é uma esquerda liberal, né, que está
né, como diz o Mascaro, né, com a sua acuidade política histórica baseada no marxismo, né, ele está vendo, né, claramente a luta ideológica, né, que, se não for enfrentada, né, a esquerda liberal será ultrapassada. Né? Então, se não tiver na cabeça da discussão em 22 a reforma agrária, por exemplo, de forma clara, porque o Brasil ainda não conquistou a reforma agrária, que é a principal bandeira do capitalismo, para popularizar o sistema numa classe média forte consumidora. Então, nós não temos essa situação, né, que a classe média consumidora que está pauperizada, né, ela quer um PT ou uma esquerda, né, para enfrentar realmente o inimigo. Né? E esse inimigo hoje é a economia, que é a produtora de não mercadorias. Né? O grande Lauro Campos teorizou, né, um avanço do marxismo no sentido da economia e rumo à produção de não mercadorias. Foi o conceito, né, que ele desenvolveu e colocou, enquanto deputado, enquanto senador, esse conceito para orientar ideologicamente o PT na luta do grande inimigo. Né? Porque a esquerda, ideologicamente, né, ela mesclou, vamos dizer assim, com as ideias neoliberais, né, no campo da economia, no campo da educação, no campo da indústria de saúde, essa coiseira toda, né? E é o momento que a gente está vivendo aí de grande sufoco, né, que o Bolsonaro, né, levanta a bandeira do comunismo. Eu salvei o Brasil do comunismo. Ou seja, ele está antecipando o que vai ser o discurso dele em 2022, querendo ressuscitar um fantasma, né? Para encarnar no Lula esse fantasma do comunismo, no Lula. No momento que o Lula disparou nas pesquisas e tem uma política, né, de social-democrata, que vai para uma esquerda, né, mesclada de muitas contradições, porque as forças econômicas que estão mandando no Brasil são ditadas pelo mercado financeiro. Essa não tem outra. Nós estamos prisioneiros disso aí, isso vai entrar dentro da campanha eleitoral e é a grande luta política e ideológica que a esquerda tem que enfrentar com o discurso do ponto de vista dos trabalhadores. Não é cair nessa conversa mole. Entendi. Parabéns, César. Lembro que a primeira frase do Manifesto Comunista é exatamente: um fantasma percorre a Europa. O fantasma do comunismo. Mas ali ele dizia como realidade, agora como uma invenção publicitária do Bolsonaro para tensionar no sentido, né? Ou votem na direita ou virar o comunismo no Brasil, que é uma coisa que nem passa pela cabeça, nesse momento, da maioria das direções da esquerda brasileira. Mas vamos chamar aqui o concurso, participação do nosso jornalista Túlio Ribeiro, diretamente do Rio de Janeiro. Túlio Ribeiro, que é jornalista econômico, é economista também, doutorando lá da Universidade Bolivariana da Venezuela. E ele que vem lá do Rio, São Francisco, Juazeiro da Bahia, terra de João Gilberto, diretamente para o Tecendo Amanhã, para entrar de sola aí na análise do discurso de Bolsonaro na ONU. Ô, Túlio, só para puxar um ponto aqui para você. Tá bom. A abertura da Assembleia da ONU pelo Brasil é uma conquista do Getúlio Vargas.
feita pelo Oswaldo Aranha, quer dizer, uma grande tradição. Seria um momento muito especial para abrir a cada ano com um tema absolutamente grande, né? Um tema grandioso, um tema espetacular. E, no entanto, nós vimos agora o Bolsonaro rebaixar essa oportunidade de ouro que o Brasil tem para fazer em 12 minutos de discurso 10 mentiras. Como é que você entra nesse debate? Beto, sua lembrança é importantíssima, né? Quando você tem a possibilidade de você abrir qualquer congresso, ainda mais o da ONU, que você tem uma representatividade, você tem um respeito das nações, das quase 200 nações que existem no mundo, né? E quando você abre com tanta descompasso com a realidade, vamos usar da educação do Mineiro e também do Beto, a gente se apequena muito, né? Eu acho que o Brasil deveria abrir todo ano com um grande temas de tecnologia, temas de natureza. Agora mesmo eu estava lendo aqui, não é do assunto, mas a Naral informou ao comitê que fica na Jamaica que vai permitir a exploração do mar profundo. Olha que coisa importante que deveria se abordar contrária a isso, né? E uma coisa interessante também que que chamou a atenção a abertura do discurso do Bolsonaro olha, gente, vai parecer piada de historiador, mas não é piada, não. Que tem 2 anos que não tem corrupção no Brasil, né? Eu sabia que vocês iam rir, mas não é piada, não. A intenção era séria, né? Ainda mais, uma vez eu estava cobrindo as manifestações e aí eu encontrei o Lindbergh Faria, o senador Lindbergh Faria, né? Aí eu falando do Lindbergh, Lindbergh, você que esteve no Senado, que é um vereador muito bem votado, aí falamos da questão da corrupção, ele me abraçou e falou assim, Túlio, o Bolsonaro dolarizou a propina. É uma coisa incrível. Então, começar dizer que não existe corrupção no Brasil, primeiro, ninguém acaba a corrupção por inteiro. Vamos ser justos também com Bolsonaro, mas que a corrupção no inteiro descambeia largamente. Você vê a situação das vacinas, né? A situação do saneamento e a corrupção com fatos que atingem diretamente a pobreza do povo, né? Eu quando ando pelos bairros e ando pelos bairros mais humildes, mas a vida me sorriu no sentido de eu morar num bairro que, que tem uma condição financeira boa, mas quando eu vejo corpos estendidos no chão, que parecem vivos, mas na verdade eles estão mortos de fome, é um absurdo, né? Bolsonaro também falou sobre as enormes oportunidades de privatização que ele coloca. Na verdade, não é privatização, na verdade, eles estão dando, porque o preço que eles colocam às privatizações são preços muito aviltados, muito colocados abaixo da condição. Quando você vê num posto de combustível a gasolina R$ 7, 7,2, 7,3, eu não sei ao nosso amigo telespectador aonde ele está assistindo, a gente vê que é totalmente compatível com a renda do brasileiro.
porque nós não produzimos a gasolina a R$ 7. Nós produzimos a muito menos. Então, a gente deveria ter direito, pelo menos no mercado interno. A gente poderia até vender no mercado externo a um preço do mercado externo. Mas no mercado interno, a gente deveria colocar num preço justo que a pessoa pudesse pagar, né? As pessoas cozinhando com lenha, né? Aos 11 anos, sabe, Beto? Vou contar aqui a meus amigos aqui, muito carinhosamente, na região de Carnaíba, que é uma região rural de Juazeiro. Eu caminhava com a professora e outros grupos de alunos. Em uma certa altura, passamos numa casa. E na casa era uma casa, daquela casa de barro com gravetos. Sentada no chão estava uma mulher de pernas abertas, numa posição de, por exemplo, de parir, mas na verdade ela estava com fome. Do lado dela tinha uma panela e um fogão a lenha. A professora, prontamente vindo, a gente com 11, 12 anos, nos puxou para caminhar. E as pessoas em volta assistiam aquilo ali, né? Quando voltamos, o corpo da mulher estava estendido no chão. Aquela mulher morreu de fome. E é desta forma, falando da ONU, de uma forma totalmente de ilusão, uma forma totalmente desmembrada da realidade, que eu me lembro dessa mulher que marcou minha vida aos 11 anos, aos 12 anos. Às vezes, quando eu escrevo, eu penso nela, porque ela podia ter vivido, ela podia ter tido oportunidade, ela podia ter tido uma sopa. No Nordeste se fazia sopa até de palma, né? Da palma daquela palma que se fazia uma sopa gosmenta, né? E ela podia ter vivido. E, na verdade, Bolsonaro mata as pessoas, mata a tecnologia. Em vez da gente começar a falar de, de século XXI, de formar de um grupo de países que defenda a não pobreza no mundo, o mínimo de pobreza no mundo. Olha, daqui não passa. A gente fala de privatização, a gente fala de doação, a gente fala de dizer que as estatais brasileiras, e o Beto conhece muito isso, porque cobriu, sabe muito disso, a EPET, os engenheiros sabem muito disso, dizer que as estatais brasileiras davam prejuízo e davam lucro. Que é isso? Elas não dão lucro hoje. Na verdade, elas estão vendendo patrimônio que muitos anos a Petrobras deu de lucro. A Petrobras é uma empresa viável, e viável não só porque nós temos petróleo, mas porque nós temos o Estrela, nós temos engenheiros valorosos. Eu tive o professor Gabriele, que foi meu professor na Universidade Federal. Então, esse discurso do Bolsonaro na ONU, ele nos humilha. Ele é o primeiro a discursar, mas ele nos coloca no final da fila. Essas são as palavras iniciais que eu queria dizer a você aqui. É um discurso totalmente desprovido da realidade. E isso me traz muita tristeza, porque a gente está vendo muita gente morrer, e morrer de uma forma de fome, morrer de uma forma de doença, morrer de uma forma de falta de assistência. E quando eu estou vivo, eu me sinto não culpado,
mas eu me sinto totalmente vivendo uma época histórica que a gente nunca vai esquecer. Essa época da morte, a época do descalabro, a época era da escuridão, não falando aqui da escuridão do ser negro, né? Não devemos usar a escuridão atrelada à cor negra dos nossos irmãos afrodescendentes, mas é um discurso totalmente, para quem conhece o Brasil, totalmente desprovido da realidade. É uma pena ouvir um discurso tão dissociado do que realmente se passa no Brasil. Ele vendeu o Brasil, está acabando com o Brasil, a Petrobras está acabando com o patrimônio, nós estamos perdendo nossas grandes empresas, e o pior, nós estamos perdendo as vidas dos brasileiros que estão sendo quitadas, não nos hospitais, porque não existe vaga para todo mundo. Elas estão sendo quitadas nas calçadas de Higienópolis, em São Paulo. Elas estão sendo quitadas nas ruas do Leblon e de Ipanema, no Rio de Janeiro, e nas ruas da Savassi, em Minas Gerais. Me desculpe, aí eu me empolguei com a ótima explanação aí dos camaradas, e a sua provocação, Beto, me faz aflorar o coração. É isso que a gente tem que fazer. É um discurso tenebroso, é o discurso do terror. Nós não merecemos abrir, quer dizer, temos o direito, e eu defendo que se mantenha o direito, mas não devemos abrir a Convenção da ONU, o Congresso da ONU, com temas tão desprovidos de verdade, de realidade. Me perdoe se falei demais. Muito obrigado, Túlio. Túlio Ribeiro, jornalista, também colaborador da Telesur, doutorando em economia pela Universidade Bolivariana da Venezuela, jornalista econômico de mão cheia. César Fonseca, eu gostaria que você analisasse exatamente esse lado. Assim, o Getúlio Vargas colocou o Brasil no patamar de a cada ano abrir a Assembleia Geral da ONU. Ou seja, uma oportunidade de ouro espetacular. O Brasil se dirigir ao mundo, e, no entanto, isso é dirigido às necessidades paroquiais milicianas, a necessidades absolutamente funestas de um eleitorado que quer fazer o Brasil entregar cada vez mais suas riquezas, que, aliás, como Bolsonaro prometeu lá, dizendo, como se fosse um mercador, dizendo que o Brasil está para vender muito mais, está esperando investimentos. Ele falsificou, inclusive, a informação, dizendo que o Brasil é destino seguro para investimento. O Brasil está vendendo patrimônio, não está recebendo investimentos. Ou seja, a taxa de investimentos externos do Brasil tem decaído. Agora, a transferência de patrimônio, aí, claro, o capital estrangeiro está levando tudo na bacia das almas. Analise isso para a gente, por favor. Beto, realmente, né, essa situação aí é a que o bolsonarismo leva à fome. A fome, ela elimina a resistência política da sociedade. Então, é aquele negócio, não há resistência com fome. Então, aquele negócio de imaginar que o bicho com fome fica mais feroz, vai à luta, não vai para debaixo das marquises, né? Porque ele não tem força para sair dali, está morto, né? Sem energia vital.
Né? Essa que é E é isso aí que a ultradireita, né, usa para eliminar os adversários. Né? Então, é aquele negócio, você coloca a sociedade num processo, né, de fragilização física, né, para eliminar a resistência política. Então, nós estamos numa situação dramática do ponto de vista da luta política dos trabalhadores, né, porque tivemos essa situação de aprofundamento muito grande. Então, o que acontece? O Bolsonaro está vendendo as empresas, é isso que o nosso Túlio está falando, e você também estão vendendo as empresas na bacia das almas, fazendo caixa para pagar a dívida, meu Deus do céu. A dívida comanda a economia e a política no Brasil. Ela está no comando do Congresso. Né? O pré-sal foi todo entregue para o capital estrangeiro, as isenções fiscais para as empresas estrangeiras da área de petróleo se estendem nos próximos 30 anos, chegando aí a $1 trilhão. Então foi o presente que o golpe de 2016 produziu, né, para derrotar o país, né, que perdeu a sua grande empresa, que é a Petrobras, agora se transformando numa madrasta da população, com a gasolina a 7, pautada pelo dólar. Quando nós temos aqui dentro a gasolina que pode ser vendida, né, com preço baixo e ainda dando muito lucro. Né? Então, se criou uma narrativa de que a Petrobras, né, ela não só foi engolida pela corrupção, mas pela falta de competência para produzir uma gasolina barata. Quando, na verdade, a política que foi estabelecida lá pelos acionistas privados é a de destruir a empresa para justificar a venda do seu patrimônio para pagar a dívida. Que dívida? Todo mundo quer se endividar emprestando para a Petrobras, que é a empresa mais poderosa, uma das maiores poderosas do mundo. Né? O pessoal da Petrobras lançou esse livro aqui, ó, 60 anos de luta e convicção em defesa da Petrobras. Uma beleza esse livro aqui para desmistificar as mentiras, né, que a grande mídia soltou, né, no processo de preparação do golpe. E aí a população hoje culpa os governadores pela alta da inflação com o imposto sobre circulação de mercadoria que o Bolsonaro quer baixar demagogicamente, enquanto empurra preço em dólar para a população que ganha miseravelmente em real. Então, realmente, você tem aí uma destruição econômica neoliberal que leva as pessoas a morrerem nas calçadas. É a grande guerra, né, imposta pela arma da fome. A fome transformada em projeto político para eliminar o poder de consciência da sociedade que se desenvolve com a sociedade. Barriga cheia, meu Deus do céu. Energia vital. Sem energia vital, você tem aí uma completa genocídio. O Hitler escondeu os judeus lá enquanto torturavam eles, né? Nessas mesmas condições impostas pelo pensamento nazista. No Brasil, a coisa está assim à luz do dia. Passa de manhã, está um pobre lá esticado com fome, no final da tarde está um cadáver. Aí remove. Né? Assim como era removido os judeus jogados lá pelos nazistas. Essa aqui é a realidade. O nazismo nosso está acontecendo na rua.
né, com a destruição bolsonarista na área da economia, destruindo, né, as nossas energias fundamentais criadas pelo Vargas. Então, a guerra é do bolsonarismo, do neoliberalismo, contra o Vargas, contra o varguismo, né? O varguismo criou as armas de luta da população para se desenvolver historicamente com projeto, né? Ele via a industrialização como uma arma de guerra para ganhar mercado, para melhorar a situação do Brasil do ponto de vista científico, tecnológico e social, né? Então, o projeto do Bolsonaro é a destruição dessa consciência nacionalista varguista, né? Então, não é o projeto. O Bolsonaro, ele é a representação dessa ultradireita americana que está liquidando a periferia capitalista, em especial o Brasil. Já a coisa ganhou ares de tragédia, né? A economia o ano que vem não vai crescer, a situação não vai ter evolução nenhuma, as pesquisas já estão antecipando isso, né? E o discurso nacional hoje, popular, é fora Bolsonaro, é o impeachment do Bolsonaro, então ele quer dar a volta por cima culpando o comunismo, que está tomando poder no Brasil novamente, segundo as pesquisas, seria o comunista Lula. Então ele quer comunizar o Lula, né, para transformar o Lula num tutu, num fantasma, né, que fica assim assustando a população. O Lula está desmentindo essa transfiguração forçada, né, da imagem do Lula para vender ele como demônio comunista. O cara está pregando aquilo que a população mais deseja, que é uma nova política salarial distributiva de renda para salvar os próprios capitalistas. Você vai destruir os direitos deixados pelo Vargas, o salário garantido deixado pelo Vargas, né? As leis sociais preparadas pelo Vargas, que dava sustentação ao mercado interno brasileiro para ele se alavancar com qualidade na cena mundial. Aí entra isso aí que o Beto está falando, que o Getúlio estava pensando grande para o Brasil, quando ele entra nessa da ONU. Criou esse espaço lá. Agora, pelo amor de Deus, esse discurso do Bolsonaro na coisa deixa, assim, como diz o Brasil, cagado de arara, né? Porque realmente foi assim, a dose foi excêntrica demais. Tanto que a própria burguesia está incomodada e procurando uma terceira via que não encontra de jeito nenhum. Porque polarizou, né? O Bolsonaro agora diz que livrou o Brasil do comunismo. Quer livrar, vai discutir isso, né? Fazer um discurso abstrato, né? Para tentar fugir da realidade. O Bolsonaro ele vai mudando o seu discurso, né, de acordo com as conveniências. Ele agora disse à entrevista na revista Veja que acredita nas urnas eletrônicas, que as urnas eletrônicas são seguras, esqueceu o discurso do voto impresso, da fraude, porque era isso, inclusive, que muitos críticos àquele discurso sobre a infalibilidade das urnas eletrônicas queriam dizer: o Bolsonaro está fazendo uma encenação para depois acusar aos vencedores de terem feito algum tipo de irregularidade. Ele não ia sustentar, ele não ia implantar o voto impresso para valer, porque ele queria fazer a polarização e usar o trunfo, né, do voto impresso para o momento em que ele pretenda. Ele disse que não ia reconhecer os resultados eleitorais. Agora ele está dizendo que as urnas eletrônicas são seguras.
Depois ele muda de novo, ele diz, não vou aceitar o resultado eleitoral. Ele vai falando que, né, o que a agenda golpista vai colocando na boca dele. Então, nós temos uma situação curiosa, né, porque muita gente ficou assim, eu estou envergonhado. Não, o Bolsonaro, a ONU é o palco das grandes fraudes contra a humanidade, é ou não é? Não é lá que se realizam as grandes fraudes contra os países que lutam pelo desenvolvimento, pela distribuição de renda, pela democratização da tecnologia? A ONU não toma nenhuma medida importante em relação ao bloqueio contra Cuba, né? A ONU tolerou e conestou aquela fraude sobre as armas de destruição em massa quando Colin Powell, no Conselho de Segurança da ONU, mostrou umas fotos que eram absolutamente inverídicas, fantasiosas. E a ONU acreditou, quer dizer, é palco da fraude, a ONU. O Bolsonaro estava fazendo a sua fraude. Uma fraude de que no Brasil não tem corrupção, que acabou com o comunismo, que o país está se desenvolvendo. Tudo isso é fraude, tudo isso é falho, tudo isso é falso. E, ao contrário, o que nós deveríamos dizer na abertura era fazer um discurso para a humanidade. O Brasil, como uma das maiores economias do mundo, propõe uma democratização das relações internacionais, uma democratização das riquezas do mundo, a distribuição equitativa das vacinas. Tem gente que não toma nem água, muito menos vacina. Tem gente que não bebe água. O Túlio citou aí a sopa de palmas, né? Houve uma época ali nos anos 80, 90, que os animais estavam recusando as palmas no Nordeste e o povo estava comendo palmas. Houve uma época em que os brasileiros estavam tendo que fazer uma disputa com os animais para poder beber água, né? E a água é completamente insalubre, não potável. Por isso que agora o Gilberto Gil está começando uma campanha aí para arrecadar recursos com aquela música, inclusive, Dá-me um copo d'água, tenho sede, que vai abrir os direitos autorais, a música do Dominguinhos, né? Cantada pelo Gilberto Gil, para a instalação de mais 1 milhão de cisternas na região do semiárido. O Brasil tinha que estar falando ao mundo, era uma proposta de integração latino-americana, integração da CELAC. Paralelamente, Túlio, à reunião da Assembleia Geral da ONU, houve uma reunião da CELAC, onde foram discutidos projetos concretos de investimentos produtivos, de defesa das razões de Cuba, da Nicarágua, da Venezuela, que são países acossados pelo Império. E o Biden vai na Assembleia Geral da ONU e só pode fazer novas ameaças. Né? Além de ter sido derrotado no Afeganistão, fazendo ameaças à China, ameaças à Rússia, ameaças a Cuba, Venezuela, Nicarágua, ele está exigindo que a Nicarágua faça uma reforma eleitoral antes das eleições de novembro. É uma ingerência completamente indevida. Quer dizer, o Brasil deveria ter uma postura internacional de grande projeção, que é realmente a realidade do porte desse país, né? De apresentar-se como uma das lideranças regionais da América Latina, a principal liderança latino-americana, para propor a integração ferroviária, a integração energética da América do Sul. Ele está entregando a Eletrobras. Sem a Eletrobras, como se poderá fazer uma integração energética sul-americana? Não há formas. Então, eu gostaria que o Túlio comentasse um pouco isso, que ao lado da reunião da ONU, quando Bolsonaro rebaixa o nível, ou seja, não faz um discurso, não é um estadista, é inepto para estar à frente de um país do porte do Brasil. Ao lado disso, houve uma grande reunião da CELAC que apresentou planos para a integração latino-americana do Banco de Alma, de investimentos produtivos, né?
de eliminar o analfabetismo, que o Brasil não conseguiu eliminar até hoje, mas a Bolívia já eliminou, Cuba eliminou, Venezuela eliminou, Nicarágua eliminou o analfabetismo. E o Brasil não tem nem meta, nem planos, nem prazo para eliminar o analfabetismo. Túlio Ribeiro. Beto, é muito bom a gente beber da fonte sua e do César. A gente poderia aqui passar 3 horas conversando. Eu acho que a reunião do CELAC teve 2 protagonistas. Um Maduro, que foi muito forte como presidente do Paraguai, quando o desafiou a falar sobre democracia e defendeu o fortalecimento da CELAC. Nós temos de levar a CELAC à substituição da OEA, que está totalmente em descompasso com as ambições, com as demandas do povo latino-americano. E o Castilho também, que tomou a atitude de se reintegrar à CELAC. Essas demandas estarão no caminho mais próximo se estivermos na CELAC. Outra questão que você fala, Beto, da ONU, como é absurdo o local da ONU ser contra as demandas da população. Quer dizer, como é que 190 países votam contra o bloqueio da ONU e não acontece nada, né? Isso é uma coisa descabida. Então, você mostra que a ONU ela tem uma votação que não vai na prática. Queria beber na fonte também do César sobre a questão da Petrobras. Explicar um pouco, porque muitas vezes as pessoas não entendem, né? Por que a gasolina está 7,20? Ela está 7,20 porque os acionistas e os capitalistas detentores das ações da Petrobras precisam não, querem receber o máximo de rendimento e debêntures da Petrobras. Então, ela fica 7,20 porque ela distribui a lucratividade da Petrobras e não o pensamento em desenvolver a Petrobras. O petróleo, eu repito, coloquei até no meu livro, em 2016, é o maior negócio em valor agregado, é o maior negócio produtivo em lucratividade e é o maior negócio de volume, ou seja, de volume de produto. Não tem desenvolvimento sem o petróleo. E abdicar de uma empresa de energia, que seja a Eletrobras, citada pelo Beto, ou citada pelo meu estimado César, é abdicar do desenvolvimento da nação. Eu queria voltar à CELAC. A CELAC precisa ser revitalizada. A CELAC precisa dizer aos americanos, aos estadunidenses, uma coisa que foi falada naquela época que Cuba não participava da OEA. Fala mais perto do microfone. Tá bom. Eu vou melhorar aqui, Beto. Vou melhorar aqui. Vou colocar. Melhorou, né? Espero que tenha melhorado. A CELAC precisa dizer o que foi dito ao Bush na época da OEA. Ou Cuba participa da OEA, ou nós não iremos na próxima reunião. E aí eu vou mudar um pouco a frase. Ou começamos a discutir realmente os problemas da América Latina no âmbito da OEA,
porque o Almagro nada mais é do que um empregado de Washington, ou nós não vamos participar mais disso. Você vai ficar isolado nos seus dizeres e nós vamos lutar por nossas demandas. A CELAC é a nossa futura OEA. É lá onde a gente deve mudar as coisas que estão se passando pela América Latina. Parabéns ao Maduro, parabéns ao Castilho, que teve uma participação espetacular. Parabéns pela defesa da Nicarágua, onde se pode, a cada eleição, um país, outro qualquer, exigir daquele país que vai ter eleição normas que esse país externo decida. Não tem cabimento. Sabe por que eles exigem isso? Porque o atual presidente vai ganhar com 80% da votação. Sabe por que ele diz isso? Porque na Venezuela, mais de 80% do Congresso é bolivariano. Agora vamos ter eleição para prefeitura na Venezuela. A vitória vai ser acachapante. E não é por manipulação, não. É porque o povo quer. O povo, mesmo sofrendo, sabendo que tem poucos recursos, ele sabe quem cuida dele. E quem cuida dele não é Washington, não é Biden, não é Netanyahu, que já saiu, não é Israel. Quem cuida do povo é quem ama o povo. E essas nações amam seus países, assim. Então a gente diga isso, viva a CELAC, viva o protagonismo de Maduro, viva Cuba, e enfrentar todo esse período que eu espero que um dia a história mensure quanto foi roubado de Cuba em bloqueio, como também quanto foi roubado dos países na Segunda Guerra, e devolva a Cuba a dignidade que ela merece, a dignidade não das pessoas, mas a dignidade financeira. Então, muito bem. Finalizando, o discurso é irreal, é fictício, e o mundo cabe à luta dia a dia. É um prazer estar com César, é um prazer aprender com você, Beto, mais uma vez estar com vocês aqui, e toda a equipe e toda a rede de comunitária e a rádio Manauá. Agradeço mais uma vez. Obrigado, Túlio. César, para terminar, 1 minuto para você se despedir e dizer mais uma vez por que o neoliberalismo precisa da mentira, ou o neoliberalismo é a própria mentira. Você já definiu, Beto. Ele é a própria mentira. Aí falar mais é chover no molhado. Nós temos que afastar. Eu gostaria, sim, me deu agora emoção nesse final do programa com propostas de alto relevo aqui, debatidas por você e pelo Túlio, né, que é a transformação da CELAC na nova, quer dizer, eliminar a OEA e colocar a CELAC, né, como um projeto latino-americano revolucionário, né, para alcançar a maior integração latino-americana. Então, isso aí é urgente, né, porque o Biden falou a semana passada que a América Latina não está, né, assim, no centro das preocupações dos Estados Unidos nesse alto momento da pandemia. Tanto que ele deixa o Brasil sem vacina. Distribui vacina para tudo quanto é lado, o Brasil não tem vacina americana. Então, aqui ele trata com mais perversidade do que todos os outros aliados, né? E não quer que o Brasil tenha a sua própria independência. Então, o Biden, né,
desdenha a América Latina e coloca ela como algo que não tem a menor importância. Ora, não vai ter a menor importância se a OEA continuar, porque a OEA é um instrumento dos americanos que colocou aqui dentro para olhar os latino-americanos e frear todo o seu desenvolvimento contido na CELAC, na Unasul, que o Chaves criou, né? Arrebanhando aí o grande veículo de comunicação da América Latina hoje, que é a TV Bolivariana, né? A Telesul, e esse são os legados, né? da esquerda e do pensamento crítico em evolução. Então, nós temos aí uma situação em que o discurso latino-americano ele tem que centrar, na minha avaliação, no pensamento marxista, né, que está espalhado por aí, mas no Brasil nós tivemos a sorte de ter o Lauro Campos, né, que fez uma conceituação, né, na derrocada do capitalismo, chamando ele do criador do Estado tanático. É a produção da morte. Né? Então, você tem que ter o discurso oposto à morte. O discurso é da vida. Então, realmente, é a luta que tem que ser colocada politicamente. O capitalismo é a morte, o socialismo é a vida, já dizia Vladimir Ilyich Lenin. Muito obrigado, César Fonseca, obrigado, Túlio Ribeiro, por estarem aqui, obrigado a todos que nos acompanharam nas TVs comunitárias do Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba, Belo Horizonte e também Recife, ouvintes da Rádio Manaus, lá de Porto Alegre. Aquele abraço para a emissora da Resistência. Ficamos por aqui até quarta-feira, quando vamos discutir esse caso pavoroso que se transformou corrupção com a morte na Covid. Aproveitar a Covid para fazer corrupção com a morte. Com o doutor Eduardo Costa, que foi secretário de Saúde do governo Brizola. Até quarta-feira, 5 horas. Aquele abraço. Tchau.